julho de 2009, a comunidade militar unida de Fort Bragg foi abalada pela trágica morte do Major Marcus Mark Callahan. O que inicialmente parecia ser um acidente fatal no apartamento de um amigo se desdobraria em uma sombria história de amor proibido, traição e as consequências mortais de ceder à tentação. O Major Marcus Mark Callahan tinha tudo o que um soldado poderia desejar em 2009, com uma carreira distinta nas forças especiais, respeito de seus companheiros operadores e uma reputação de lealdade inabalável. Aos 32 anos, era conhecido por sua intensidade nos treinamentos e por sua dedicação à fraternidade das armas. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Mark contava uma história diferente. Um casamento fracassado 2 anos antes o havia deixado reservado, levando-o a se aprofundar ainda mais na carreira militar em vez de arriscar outro relacionamento. Logo do outro lado da rua do apartamento de Mark viviam os Reeves, o sargento Jimmy Reeves e sua esposa Sofia. Jimmy era o melhor amigo de Mark desde a escola de Rangers, o tipo de amizade forjada através de dificuldades compartilhadas e confiança inabalável. Aos 30 anos, Jimmy exibia uma confiança tranquila, o tipo que vinha de saber exatamente onde pertencia, tanto em sua unidade quanto em seu casamento com Sofia. Sofia Reeves, 28, tinha uma beleza que era mais graça do que glamour. Ex-professora que agora trabalhava em turnos noturnos no Cape Fear Valley Medical Center, ela cresceu em uma família militar e compreendia a vida na qual havia se casado. Seu relacionamento com Jimmy tinha sido um romance avassalador, eles se conheceram em um churrasco da unidade, ficaram noivos 3 meses depois e casaram-se dentro do ano. Mark havia sido o padrinho de Jimmy, estando ao lado deles quando trocaram votos apenas 2 anos atrás. Ninguém poderia prever como esses relacionamentos explodiriam em tragédia. Mas, como a investigação revelaria mais tarde, as sementes da destruição foram plantadas em uma manhã aparentemente comum de primavera, quando Jimmy abraçou sua esposa para se despedir antes de embarcar em um ônibus para uma missão de 15 meses no Afeganistão. Suas últimas palavras para seu melhor amigo foram um pedido que os assombraria para sempre: cuide da Sofia por mim, irmão. O ar antes do amanhecer em Fort Bragg pairava pesado de umidade, uma típica manhã de primavera na Carolina do Norte, onde até respirar parecia inalar seda morna. O estacionamento do centro de implantação era uma cena repetida incontáveis vezes antes, os soldados em uniformes de camuflagem desértica abraçando seus entes queridos em despedida, mochilas alinhadas em fileiras impecáveis e o ronco baixo dos ônibus parados, esperando para levar mais uma unidade à guerra. Sofia Reeves estava envolta nos braços do marido, o rosto pressionado contra seu peito, tentando memorizar tudo sobre aquele momento, o arranhar do corte de cabelo recém-feito contra sua testa, o cheiro familiar do sabonete misturado ao uniforme engomado, a força dos braços dele que sempre a fazia sentir-se segura. O sargento Jimmy Reeves segurava sua esposa com força, o queixo apoiado no topo da cabeça dela, olhos fechados enquanto saboreava aqueles preciosos minutos finais. 15 meses vão passar antes que você perceba, Jimmy murmurou, mas ambos sabiam que era uma mentira dita para confortar. 15 meses eram uma eternidade. 15 meses significavam perder o 3º aniversário de casamento, mais um Natal, incontáveis jantares de domingo. A uma distância respeitosa, o Major Marcus Callahan observava a despedida do casal com uma mistura complexa de emoções que preferia não examinar muito de perto. Conhecia Jimmy desde a escola de Rangers 5 anos antes, estivera ao lado dele em seu casamento, considerava-o mais próximo que um irmão. O que tornava os pensamentos ocasionais sobre Sofia ainda mais perturbadores. 5 minutos. A voz do primeiro sargento ecoou pelo estacionamento, provocando uma onda renovada de lágrimas e abraços mais apertados na multidão. Jimmy se afastou um pouco, segurando o rosto de Sofia entre as mãos. Ei, olhe para mim. Esperou até que os olhos verdes dela, cheios de lágrimas, encontrassem os seus. Eu te amo. Mais que tudo. E estarei de volta antes que perceba. Sofia esboçou um sorriso trêmulo, erguendo a mão para ajeitar a gola do uniforme dele num gesto fútil de normalidade. Eu também te amo. Por favor, tenha cuidado. Sempre tenho. Jimmy sorriu, aquele sorriso confiante que havia chamado sua atenção 3 anos antes, em um churrasco da unidade. A lembrança veio com clareza repentina, que ele estava na churrasqueira, as mangas arregaçadas revelando os antebraços bronzeados, rindo de algo que Mark tinha dito. Asterisco 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 3 anos antes asterisco asterisco asterisco. O calor de julho era opressor, mas a sombra das enormes árvores de carvalho no quintal do capitão Wilson oferecia algum alívio. Sofia tinha ido com sua amiga Kate, outra professora que namorava um dos soldados. Não planejara ficar muito tempo, esses encontros militares sempre a faziam se sentir um pouco deslocada. Mas então ela o notou na churrasqueira, o sorriso fácil e a maneira como parecia atrair naturalmente as pessoas ao seu redor.
Aquele é o sargento Jimmy Reeves, Kate comentou, seguindo o olhar dela. Ele voltou do Iraque há 2 meses. E o alto ao lado dele é o Major Callahan, que eles fizeram a escola de Rangers juntos. Sofia tentava não encarar, mas algo na presença de Jimmy continuava chamando sua atenção. Ele carregava uma confiança tranquila que nada tinha a ver com arrogância. Quando o namorado de Kate finalmente os apresentou, essa confiança se transformou em um charme quase tímido, completamente desarmante. Quer um hambúrguer? Ele perguntou e, imediatamente, fez uma careta. Provavelmente a pior frase de abertura da história. Ela riu, surpresa consigo mesma. Na verdade, é refrescantemente direta. Eu aprecio um homem que começa com comida. A tarde se transformou em noite enquanto conversavam, descobrindo experiências compartilhadas como filhos de militares que cresceram mudando de base em base. O pai de Jimmy havia sido da Força Aérea, o de Sofia, do Exército. Compararam anotações sobre as melhores e piores transferências, riram da experiência universal de ser a criança nova a cada poucos anos. Mark ia e vinha na conversa ao longo do dia, seu humor seco servindo como contraponto perfeito à personalidade mais extrovertida de Jimmy. Observando-os interagir, era evidente que compartilhavam um tipo de irmandade que ia além da amizade. Esses dois são inseparáveis desde a escola de Rangers, Kate explicou depois. Mark já era oficial quando se conheceram, mas você nunca saberia pela forma como são juntos. Já salvaram a vida um do outro mais de uma vez. O romance que se seguiu foi um turbilhão. Os encontros para café viraram jantares, longas conversas ao telefone, e, em 2 meses, já falavam sobre casamento. Alguns poderiam considerar apressado, mas para Sofia e Jimmy, parecia finalmente encontrar a peça que faltava. O casamento foi pequeno, mas alegre, realizado na histórica capela da base. Mark foi o padrinho, e seu brinde foi ao mesmo tempo emocionante e hilário ao recontar suas aventuras na escola de Rangers, cuidadosamente editadas para um público misto. Sofia lembrava-se de assistir Jimmy rir das histórias de Mark, vendo o profundo vínculo entre eles e sentindo-se grata por seu marido ter um amigo tão leal. Asterisco 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 2 minutos. Asterisco asterisco asterisco. A voz do primeiro sargento trouxe Sofia de volta ao presente. Jimmy já carregava sua mochila, o rosto assumindo a expressão focada que ela reconhecia como seu modo soldado. Mark. Jimmy se virou para o amigo, estendendo a mão. Os dois apertaram as mãos e então se abraçaram com força. Cuide dela por mim, irmão. Você sabe que sim. A voz de Mark era firme, sem trair nada da turbulência oculta sob sua fachada profissional. Apenas foque na missão e em voltar para casa. Jimmy assentiu, virando-se para Sofia para um último beijo. Ela tentou derramar naquele beijo tudo o que não conseguia dizer, seu amor, seu medo, seu orgulho, sua esperança. Então ele se afastou, juntando-se à fila de soldados embarcando no ônibus, e Sofia sentiu sua compostura começar a desmoronar. Uma mão quente pousou em seu ombro. Vamos, Mark disse baixinho. Eu te levo para casa. Sofia assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Ficou olhando até o ônibus de Jimmy desaparecer na estrada, até não conseguir mais vê-lo através das lágrimas. Só então deixou Mark guiá-la até sua caminhonete. A viagem de volta foi silenciosa, mas não desconfortável. Mark sempre teve o dom de saber quando as palavras não eram necessárias. Só quando estacionaram em sua casa, Sofia percebeu que tinha esquecido que dirigir até o centro de implantação. Amanhã te pego para buscar seu carro, Mark ofereceu. A menos que queira voltar agora? Sofia balançou a cabeça. A ideia de retornar àquele estacionamento, agora vazio de tudo, exceto lágrimas de despedida e colônias desvanecendo, era insuportável. Amanhã está bem. Obrigada, Mark. Ele esperou até que ela estivesse segura dentro de casa antes de ir embora. Sozinho na caminhonete, Mark finalmente permitiu que a inquietação em seu peito emergisse. Os próximos 15 meses testariam sua lealdade de formas para as quais ele não tinha certeza de estar preparado. O fantasma de seu próprio casamento fracassado sussurrava avisos sobre solidão e tentação. Mas Jimmy era seu irmão em todos os sentidos que importavam. E Sofia era a esposa de Jimmy. Essas eram linhas que Mark não tinha intenção de cruzar, não importava o quão belo fosse o sorriso dela ou o quanto sua força silenciosa o lembrasse de tudo que havia perdido em seu próprio divórcio. Algumas portas, uma vez abertas, nunca poderiam ser fechadas novamente. Mark estava determinado a manter essa firmemente trancada. Se ao menos ele soubesse o quão espetacularmente falharia.
2 meses após o deslocamento de Jimmy, o ritmo da vida havia se ajustado a uma nova normalidade que nem Mark nem Sofia haviam previsto. Começou de maneira inocente o suficiente, o Mark notando o carro de Sofia ainda estacionado no hospital muito depois do fim de seu turno, seus instintos protetores entrando em ação ao pensar nela dirigindo para casa exausta às 3 da manhã. Deixe-me te buscar, ele ofereceu uma tarde, encontrando-a verificando seu correio. Não é seguro você estar nas estradas tão tarde quando está cansada. Sofia hesitou, mas a preocupação genuína nos olhos dele desgastou sua resistência. Jimmy gostaria que você me deixasse ajudar, ele acrescentou suavemente, e isso resolveu a questão. E assim começaram as caronas tarde da noite. No início, as conversas eram seguras, histórias do trabalho, lembranças de Jimmy, fofocas da base. Mas, em algum lugar entre as ruas vazias e o brilho suave das luzes do painel, as barreiras começaram a cair. Continuo tendo esse sonho, Sofia confessou certa noite, sua voz mal passando de um sussurro. Jimmy está tentando me ligar, mas eu não consigo ouvi-lo. Continuo dizendo Dalô, mas... Ela parou, envolvendo os braços ao redor de si mesma. As mãos de Mark se apertaram no volante. Ele está bem, Sofia. Jimmy é um dos melhores soldados que conheço. Eu sei. Eu só. Ela virou-se para olhar pela janela, mas não antes que Mark captasse o brilho das lágrimas. Às vezes sinto que estou desaparecendo. Como se eu estivesse apenas, esperando. Isso é horrível? Não, disse Mark suavemente. É humano. Os turnos noturnos no hospital começaram a afetar a rotina de manutenção da casa de Sofia. Pequenas coisas no começo, uma torneira vazando, uma janela emperrada, o tipo de reparo que Jimmy teria feito sem pensar. Mark se pegou oferecendo ajuda, cada visita durando um pouco mais do que o necessário. Jimmy mencionou que o triturador de lixo estava com problema, disse ele uma noite, arregaçando as mangas na pia da cozinha dela. Se importa se eu der uma olhada? Sofia se apoiou no balcão, observando as mãos habilidosas dele trabalhando. Você não precisa ficar checando como estou, sabe? Eu não sou completamente indefesa. Eu sei que não é. Mark olhou para cima, seus olhos se encontrando por um momento longo demais. Mas você também não precisa ser completamente autossuficiente. O triturador foi consertado em 20 minutos. Eles conversaram por 2 horas. À medida que a primavera se transformava em verão, suas conversas se aprofundavam. As noites na cozinha dela ou na caminhonete dele se tornaram confessionários, lugares onde as guardas caíam e as verdades emergiam. Sarah foi embora porque eu era casado com o exército, Mark admitiu uma noite, falando sobre sua ex-esposa pela primeira vez. Disse que não podia competir com uma amante que continuava me mandando para a guerra. Seu riso foi vazio. Talvez ela estivesse certa. Sofia estudou seu perfil na escuridão. Você se arrepende? De ter escolhido o exército? Às vezes. Mas então penso nos homens com quem servi, nas vidas que salvamos. Ele deu de ombros. E você? Algum arrependimento? Só quando me permito pensar demais. A voz de Sofia tinha um tom de vulnerabilidade que fez o peito de Mark apertar. Às vezes me pergunto se eu desaparecesse completamente, quanto tempo levaria para alguém perceber. Eu perceberia, Mark disse, rápido demais. Seus olhos se encontraram, e algo elétrico passou entre eles antes que ambos desviassem o olhar. As noites de filmes começaram como uma maneira de evitar que Sofia passasse todas as noites sozinha. Mark trazia comida, assistiam ao que estivesse passando no AFN, e por algumas horas a casa vazia parecia menos solitária. Mas, a cada semana que passava, o conforto casual começou a se transformar em algo mais perigoso. Aconteceu gradualmente, o espaço entre eles no sofá diminuindo, mãos se tocando ao pegar pipoca, olhares demorados quando achavam que o outro não estava olhando. Uma noite, Sofia adormeceu durante o filme, sua cabeça acabando por repousar no ombro de Mark. Ele ficou perfeitamente imóvel, seu coração disparado, sabendo que deveria acordá-la, mas incapaz de se obrigar a romper o momento. A culpa o atingiu em cheio quando chegou em casa naquela noite. Ele ainda conseguia sentir o cheiro do shampoo dela, ainda sentia o calor dela contra seu lado. O que diabos você está fazendo? Ele perguntou ao seu reflexo, mas o homem no espelho não tinha respostas. As ligações de Jimmy se tornaram um exercício de tortura para ambos. Sofia forçava um sorriso e dizia a ele que tudo estava bem, morrendo por dentro a cada mentira por omissão. Mark evitava a casa nos dias em que sabia que Jimmy ligaria, mas, de alguma forma, saber que ela estava logo ali, do outro lado da rua,
falando com seu melhor amigo, fazia a distância parecer ainda menor. A pior parte é o quanto eu sinto falta dele, Sofia confessou certa noite enquanto Mark a levava para a casa do trabalho. Mas às vezes não sei se sinto falta de Jimmy ou se só sinto falta de não estar sozinha. As palavras pairaram no ar entre eles, honestas demais para serem retiradas, cruas demais para serem reconhecidas. As mãos de Mark se fecharam com força no volante enquanto ele lutava contra a vontade de tocá-la. Tudo chegou ao ápice em um sábado à tarde, no final de julho. Mark tinha ido ajudar Sofia a descarregar as compras, outra tarefa que de alguma forma havia se tornado sua responsabilidade. Eles estavam na cozinha, guardando as coisas, quando Sofia esticou-se para pegar uma caixa de macarrão em uma prateleira alta. Mark se moveu automaticamente para ajudar, seu peito roçando contra as costas dela ao alcançar o item. O tempo pareceu parar. Nenhum dos dois se mexeu, o calor entre seus corpos crescendo como uma tempestade prestes a explodir. A respiração de Sofia vacilou quando a mão livre de Mark pousou em sua cintura, firmando-a. Ou talvez firmando a si mesmo. Mark, ela sussurrou, e seu nome nos lábios dela era tanto um aviso quanto um pedido. Ele deu um passo para trás abruptamente, colocando distância entre eles. Eu preciso ir? Espere. Sofia virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O que estamos fazendo? Nada, Mark disse firmemente, mesmo enquanto cada fibra de seu ser gritava para ele fechar a distância entre eles. Não estamos fazendo nada. Não estamos. A pergunta o seguiu até em casa, ecoou em seus sonhos, assombrou suas horas acordado. Porque eles estavam fazendo algo que estava destruindo sua lealdade ao melhor amigo pedaço por pedaço, algo que o fazia odiar a si mesmo enquanto ansiava por mais. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Mark pegou a foto do casamento de Jimmy, os três rindo juntos, a felicidade congelada no tempo. Ele passou o dedo pela borda da moldura, lembrando-se das palavras de Jimmy no centro de deslocamento, cuide dela para mim, irmão. Estou tentando, Mark sussurrou para a foto. Deus me ajude, estou tentando. Mas, mesmo ao dizer as palavras, ele sabia que estava falhando. Porque cuidar de Sofia havia se tornado algo perigoso, algo que ia muito além da preocupação fraternal que Jimmy pretendia. Cada sorriso, cada riso, cada segredo compartilhado era mais um passo por um caminho que só poderia terminar em destruição. E o pior. Algumas noites, nas horas mais escuras antes do amanhecer, Mark não tinha certeza se importava mais. Agosto trouxe o tipo de tempestades que faziam Fayetteville parecer uma selva tropical, o ar elétrico com possibilidade e perigo. Na noite em que tudo mudou, a chuva caía em cortinas, transformando as ruas em rios rasos. O velho Honda de Sofia finalmente entregou os pontos a 2 quilômetros de casa, engasgando até parar em um trecho escuro da estrada. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o telefone. Ela ficou olhando para a tela por um longo momento antes de fazer a ligação que sabia que não deveria fazer. Mark atendeu no primeiro toque. Estarei aí em 10 minutos. A espera parecia eterna. Sofia observava as gotas de chuva escorrerem pelo para-brisa, tentando não pensar no fato de que a voz de Mark não demonstrava surpresa, como se ele já estivesse esperando sua ligação. Quando os faróis do caminhão dele finalmente cortaram a escuridão, seu coração disparou por razões que nada tinham a ver com alívio. Entre, ele chamou pela janela do passageiro. Voltamos para buscar seu carro amanhã. O interior do caminhão era quente, íntimo. A água pingava do cabelo de Sofia sobre seus ombros, e ela estava dolorosamente ciente de como suas roupas molhadas grudavam em sua pele. A camiseta branca de Mark não estava muito melhor, quase transparente onde a chuva havia encharcado. Obrigada, ela disse suavemente. Sinto muito por... Não. Os nós dos dedos dele estavam brancos no volante. Você nunca precisa se desculpar comigo. Eles dirigiram em silêncio carregado, a chuva tamborilando no teto, criando um mundo que parecia separado da realidade. Mark entrou na garagem dela, mas não desligou o motor. Nenhum dos dois se moveu para sair. Devíamos entrar, Sofia finalmente disse. Até a chuva passar. Ambos sabiam que era uma desculpa. Ambos fingiram acreditar. No momento em que a porta da frente se fechou atrás deles, a farsa se desfez. Mark deu um passo em direção a ela exatamente quando ela se virou para encará-lo, suas emoções borbulhando à superfície. Um beijo desesperado, cru com sentimentos não ditos. As mãos dele roçaram os cabelos molhados dela enquanto seus dedos agarravam a camisa dele, puxando-o para perto. Não podemos, Mark arfou, sua testa repousando brevemente contra a dela, mesmo enquanto momentos pressionavam um contra o outro.
Eu sei, Sofia sussurrou, sua voz mal audível, suas respirações se misturando na tensão silenciosa do cômodo. Quando finalmente se afastaram, o peso da realidade se instalou pesadamente entre eles. Mark cambaleou para trás, seu rosto obscurecido pela realização. Meu Deus, ele murmurou, sua voz cheia de angústia. Jimmy. Sofia deslizou pela parede, seus joelhos cedendo sob ela. O que foi que fizemos? Murmurou, sua voz trêmula. Nenhum dos dois tinha uma resposta. Mark fugiu para a chuva, e Sofia ficou ali até o amanhecer, tocando os próprios lábios e tentando lembrar porque aquilo era errado quando tinha parecido tão certo. A semana seguinte foi uma agonia. Eles se evitaram completamente, ambos se lançando no trabalho, tentando se manter ocupados o suficiente para esquecer. Não funcionou. Toda vez que Sofia fechava os olhos, sentia as mãos de Mark em seu cabelo, sua respiração em sua pele. Toda vez que Mark tentava dormir, ouvia o suave suspiro dela quando seus lábios se tocaram pela primeira vez. Era inevitável que eles quebrassem. A primeira vez foi em um parque nos arredores da cidade, um encontro casual que não era casual de verdade. Seus olhos se encontraram do outro lado do caminho, e minutos depois estavam escondidos atrás de um bosque de árvores, se beijando desesperadamente, mãos explorando com uma necessidade frenética. Isso é uma loucura, Mark disse. Completamente insano, Sofia concordou. Depois disso, as comportas se abriram. Eles encontraram desculpas para se encontrar onde pudessem, cantos silenciosos de restaurantes onde ninguém os reconheceria, lugares escondidos no parque e, finalmente, inevitavelmente, o apartamento de Mark. Cada vez juravam que seria a última. Cada vez voltavam por mais. Eles se moviam juntos como se fossem amantes há anos, conhecendo os ritmos um do outro instintivamente, encontrando prazer no meio da dor. Depois, deitados na cama de Mark, a realidade começava a se infiltrar novamente. A aliança de casamento de Sofia captou a luz, e ela sentiu as lágrimas começarem a cair. Mark a puxou para perto, sua própria culpa evidente na tensão de seu corpo. Temos que parar, ele sussurrou em seus cabelos. Eu sei, ela disse, mas ambos sabiam que não iriam. O caso ganhou vida própria. Tornaram-se especialistas em momentos roubados, beijos rápidos em elevadores, toques demorados ao passar um pelo outro, mensagens de texto codificadas combinando o próximo encontro. A ameaça de serem descobertos acrescentava um fio cortante de excitação aos encontros, mesmo enquanto os enchia de pavor. As ligações de Jimmy se tornaram exercícios de tortura. Sofia se trancava no banheiro depois e chorava, odiando-se pelas mentiras, odiando-se mais ainda por não se arrepender o suficiente para parar. Mark se afogava em bebida nessas noites, a confiança de Jimmy queimando como ácido em seu estômago. Eu te amo, Mark confessou uma noite, as palavras arrancadas dele enquanto estavam entrelaçados nos lençóis. Que Deus me ajude, eu te amo. As lágrimas de Sofia caíram sobre o peito dele. Não. Por favor, não diga isso. Mas já era tarde demais. As palavras estavam ali, tornando real o que ambos vinham sentindo. O relacionamento deles havia crescido além da atração física ou do conforto da solidão. Eles estavam apaixonados, um amor devastador, destrutivo, que ameaçava consumir tudo em seu caminho. A culpa era constante, mas a necessidade também. Eles começaram a correr mais riscos, ficando mais ousados em seu desespero para ficarem juntos. Um beijo rápido na cozinha se transformava em fazer amor no sofá. Um jantar discreto levava mãos dadas sobre a mesa, tão perdidos um no outro que não percebiam os olhares. Alguém pode nos ver, Sofia alertava, mesmo enquanto puxava Mark para um canto escuro para braços ardentes. Que vejam, ele rosnava, sem se importar com as consequências no calor do momento. Mas ambos se importavam depois, deitados acordados em camas separadas, pensando na destruição que estavam causando. Cada e-mail de Jimmy era como uma facada no coração. A confiança dele em ambos, seu amor por ambos, tornava a traição ainda mais amarga. Mesmo assim, não conseguiam parar. A atração magnética era forte demais, a conexão emocional, profunda demais. Estavam caindo, sabendo que a aterrissagem os estilhaçaria, mas incapazes de mudar o curso. Um mês depois do início do caso, Sofia recebeu um e-mail de Jimmy com uma foto anexada, vê-ele e sua unidade, sorrindo para a câmera, o deserto se estendendo infinitamente atrás deles. O assunto dizia, sentindo falta de vocês dois. Naquela noite, na cama de Mark, ela chorou nos braços dele. Vamos destruí-lo. Mark a puxou para mais perto, suas próprias lágrimas caindo em seus cabelos. Vamos destruir a todos nós. Ele estava certo.
Mas, mesmo sabendo disso, nenhum dos dois encontrou forças para terminar. Já haviam passado do ponto sem retorno, caindo em direção a uma tragédia criada por eles mesmos, apaixonados demais para parar e culpados demais para aceitar totalmente sua felicidade. A tempestade que começou o caso deles não era nada comparada à que se formava no horizonte. Os primeiros sinais eram sutis o suficiente para serem ignorados. Sofia culpou seu enjoo pelo estresse, sua fadiga pelos longos turnos no hospital. Mas quando perdeu a menstruação pelo segundo mês consecutivo, a verdade se tornou impossível de negar. Ela gastou $300 comprando testes de gravidez em diferentes farmácias, sem querer correr o risco de ser reconhecida. Cada linha rosa era como uma sentença de morte para seu mundo cuidadosamente compartimentado. Por 3 dias, ela carregou o segredo sozinha, sentindo ficar mais pesado a cada hora que passava. Ela seguiu com sua vida como uma sonâmbula, trabalhando nos turnos, mantendo sua rotina, encontrando-se com Mark para seus encontros habituais. Mas, por dentro, ela estava gritando. O ponto de ruptura veio durante um de seus jantares clandestinos em um restaurante tranquilo fora da cidade. Mark estava falando sobre algum exercício de treinamento, mas Sofia não conseguia se concentrar em suas palavras. Tudo que ela via era o futuro desmoronando ao seu redor. Sofia? A voz de Mark parecia vir de muito longe. O que há de errado? A preocupação nos olhos dele a quebrou. Estou grávida, ela sussurrou, as palavras caindo entre eles como bombas. O rosto de Mark passou por uma sucessão rápida de emoções, choque, alegria, horror, medo. Sua mão se estendeu para dela sobre a mesa, mas parou no meio do caminho, lembrando-se de que estavam em público. Vamos embora, ele disse baixinho. Precisamos conversar em particular. A viagem até o apartamento dele foi silenciosa, ambos perdidos na magnitude do que estavam enfrentando. Assim que a porta se fechou atrás deles, Sofia desabou em lágrimas. Mark a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela chorava contra seu peito. Estou com tanto medo, ela soluçou. O que vamos fazer? As mãos de Mark tremiam enquanto ele acariciava seu cabelo. Quanto tempo? Por volta de 8 semanas, eu acho. Ela se afastou para olhá-lo, seu rosto manchado de lágrimas. Tem que ser seu. Jimmy e eu, já faz meses desde que. A realidade disso atingiu os dois. Não haveria possibilidade de esconder isso, nenhuma maneira de fingir que o bebê poderia ser de Jimmy. A data tornava isso impossível. Temos que contar para ele, Mark finalmente disse, sua voz rouca. Isso muda tudo. Sofia se afastou dele bruscamente, cruzando os braços ao redor de si mesma. Contar para ele? Contar exatamente o quê? Que sua esposa e seu melhor amigo têm dormido juntos pelas costas dele? Que estamos tendo um bebê enquanto ele está lutando em uma zona de guerra? Qual é a alternativa? Mark passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Esperar até que ele volte para um bebê que obviamente não é dele? Deixar que ele descubra sozinho? Ele nunca vai nos perdoar. Ele nunca vai nos perdoar de qualquer jeito. A voz de Mark subiu com a emoção. Mas pelo menos se contarmos nós mesmos. Você vai destruir o mundo dele inteiro, Sofia sussurrou. Enquanto ele está em uma zona de combate. Como ele vai se concentrar em se manter vivo se jogarmos essa bomba nele? A verdade disso o silenciou. Eles ficaram ali na sala de estar de Mark, o espaço entre eles preenchido com palavras não ditas e escolhas impossíveis. Eu te amo, Mark finalmente disse, sua voz falhando. Eu sei que isso me faz o pior tipo de canalha, mas eu te amo. E esse é o meu bebê que você está carregando. Eu quero. Deus me ajude, eu quero que sejamos uma família. Sofia sentiu novas lágrimas começarem a cair. Como você pode sequer pensar nisso? Em um futuro construído sobre tanta dor? Porque eu preciso. Mark se aproximou, segurando o rosto dela entre as mãos. Porque toda vez que fecho os olhos, eu vejo isso, você e eu, nosso filho, uma vida juntos. Eu sei que é egoísta, eu sei que é errado, mas eu quero tanto isso que não consigo respirar. Seus lábios se encontraram em um beijo desesperado, o sal das lágrimas se misturando enquanto se agarravam um ao outro. Por um momento, Sofia se permitiu ver o futuro que Mark descrevia, um lar juntos, uma família, amor sem culpa. Então o rosto de Jimmy surgiu em sua mente, e ela se afastou. Não podemos, ela sussurrou. Não podemos fazer isso com ele. As semanas seguintes se tornaram um exercício de tortura.
Toda vez que o telefone tocava, o coração de Sofia parava, pensando que Jimmy de alguma forma tinha descoberto. Toda vez que via um vizinho observando-a de perto demais, se perguntava se eles sabiam seu segredo. O susto veio em uma tarde de terça-feira. Eles haviam ficado descuidados, muito envolvidos em seu próprio drama para manter a cautela de sempre. Mark tinha ido até lá para ajudar Sofia a lidar com um episódio de enjoo matinal, segurando seu cabelo enquanto ela vomitava no vaso sanitário. Eles não ouviram a batida na porta no início, não perceberam que havia alguém ali até que a senhora Peterson, a vizinha, chamou pelo nome de Sofia. Eles congelaram, ouvindo os passos da mulher mais velha no corredor. Mark se enfiou no box do chuveiro no momento em que a senhora Peterson apareceu na porta do banheiro. Oh, querida, você está doente? A preocupação na voz da mulher fez a culpa de Sofia crescer ainda mais. Apenas um vírus estomacal, ela conseguiu dizer, rezando para que a senhora Peterson não notasse as botas masculinas visíveis sob a cortina do chuveiro. Achei que tivesse visto a caminhonete do Mark lá fora. A voz da mulher carregava um tom de suspeita. Ele estava me ajudando com alguns reparos, Sofia disse rapidamente. Saiu há pouco. Deve ter estacionado em outro lugar. A mentira tinha um gosto amargo, piorada pelo ceticismo óbvio da senhora Peterson. Depois do que pareceu uma eternidade, a mulher foi embora, mas o dano já estava feito. Eles haviam chegado muito perto de serem descobertos. Temos que ter mais cuidado, Mark disse mais tarde, andando de um lado para o outro em sua sala. Sem mais encontros na sua casa. Sem mais. Sem mais nada, Sofia interrompeu. Temos que parar. Completamente. Mas ambos sabiam que não podiam. A gravidez criará um laço entre eles impossível de romper. Cada consulta médica que Sofia não podia compartilhar com Jimmy, cada marco da gestação, aproximava-a mais de Mark, ao mesmo tempo que os destruía. Mark começou a ter sonhos, visões vívidas de uma vida que nunca poderia ser. Acordava com memórias de ensinar uma criança de cabelos escuros a jogar beisebol, de manhãs de domingo com Sofia em sua cama, de um simples anel dourado em seu dedo, colocado ali legalmente, amorosamente. Os sonhos o atormentavam, mostrando-lhe tudo o que queria e nunca poderia ter. Ele se jogou no trabalho, se voluntariando para tarefas extras, qualquer coisa para se esgotar o suficiente para não sonhar. Mas os sonhos continuavam vindo. A culpa de Sofia se manifestava de outra forma. Ela começou a limpar obsessivamente a casa, como se pudesse apagar seus pecados. Retirou as fotos do casamento, incapaz de olhar para o rosto sorridente de Jimmy. Quando ele ligava, ela corria para o banheiro depois para vomitar, o enjoo matinal se misturando com a vergonha. O peso do segredo crescia a cada dia. Algo tinha que quebrar. Eles só não sabiam que quebraria todos eles. O e-mail chegou sem aviso em uma manhã de quarta-feira, a unidade de Jimmy estava voltando para casa mais cedo devido a uma mudança nos cronogramas de implantação. 3 dias. Eles tinham 3 dias para se preparar para um retorno que não deveria acontecer por mais 4 meses. Oh, meu Deus, Sofia ofegou, agarrando o telefone. Ela estava com 11 semanas de gravidez agora, ainda não mostrando o suficiente para ser óbvio, mas o enjoo matinal havia piorado. Ela ligou imediatamente para Mark. Eu vi o e-mail, ele disse antes que ela pudesse falar. Sua voz estava tensa de preocupação. Precisamos contar para ele. Assim que ele voltar, antes que ele descubra sozinho. Mas ambos sabiam que não contariam. No fim, eram covardes, com medo demais de enfrentar as consequências de suas ações. A cerimônia de recepção foi um tipo especial de tortura. Mark ficou com os outros oficiais, observando enquanto os ônibus chegavam ao estacionamento do centro de boas-vindas. Sofia estava com as outras esposas, seu rosto pálido, as mãos fortemente entrelaçadas sobre seu ainda plano abdômen. Seus olhares se cruzaram uma vez através da multidão, um olhar de pânico compartilhado rapidamente interrompido. Jimmy desceu do ônibus parecendo mais magro, mais forte, seu rosto se iluminando com aquele sorriso largo familiar ao avistar Sofia. Mark observou enquanto seu melhor amigo a envolvia em um abraço apaixonado, girando-a enquanto ela se forçava a rir. A cena fez com que ele se sentisse fisicamente doente. Irmão. Jimmy soltou Sofia e puxou Mark para um abraço feroz. Cuidou bem da minha garota para mim? Mark sentiu Sofia estremecer com essas palavras. Sempre, ele conseguiu dizer, a mentira amarga em sua língua. Os dias seguintes foram um pesadelo de fingimento. Jimmy queria passar tempo com os dois, colocando a conversa em dia, compartilhando histórias, reconstruindo a amizade fácil que antes tinham.
Cada jantar juntos era um exercício de palavras cuidadosamente escolhidas e olhares evitados. Sofia alegava que seu enjoo era apenas uma virose. Mark inventava desculpas para sair cedo, incapaz de suportar ver Jimmy beijando sua esposa. Mas Jimmy não era burro. Operadores das forças especiais eram treinados para notar detalhes, e algo estava errado tanto com sua esposa quanto com seu melhor amigo. Sofia parecia se encolher ao seu toque. Mark não conseguia olhá-lo nos olhos. Eles nunca estavam no mesmo cômodo juntos, a menos que Jimmy estivesse lá. A nota foi sua primeira pista real. Ele a encontrou enquanto ajudava Sofia com a roupa, um pequeno pedaço de papel que caiu do bolso de seu jaleco. Apenas algumas palavras na caligrafia distinta de Mark: sinto sua falta. Sempre. O papel estava gasto, como se tivesse sido dobrado e desdobrado muitas vezes. Jimmy não disse nada, mas começou a observar com mais atenção. Notou como a mão de Sofia tremia quando o nome de Mark era mencionado. Viu como a mandíbula de Mark se contraía sempre que Jimmy tocava sua esposa. Pequenas coisas, sinais minúsculos, mas que começaram a formar um padrão que ele não queria enxergar. O ponto de ruptura veio 3 semanas após seu retorno. Sofia estava agindo de forma estranha o dia todo, distraída e nervosa. Alegou que tinha que trabalhar no turno da noite, mas quando Jimmy ligou para o hospital por instinto, disseram que ela havia mudado para os turnos diurnos semanas atrás. Ele a seguiu naquela noite, seu coração disparando quando viu que ela não dirigia em direção ao hospital, mas sim para um complexo de apartamentos familiar. Viu-a estacionar ao lado da caminhonete de Mark, viu-a usar uma chave para entrar. Jimmy ficou sentado no carro por 1 hora, memórias inundando sua mente. Mark sendo seu padrinho de casamento. O rosto risonho de Sofia no altar. A confiança entre irmãos de armas. Tudo mentira. Quando finalmente saiu do carro, seus movimentos eram mecânicos. Cada passo escada acima parecia afundá-lo em águas profundas. Ele podia ouvir suas vozes do outro lado da porta, murmúrios suaves, íntimos, que o perfuravam como uma faca. A porta não estava trancada. Ele abriu em silêncio, anos de treinamento tático servindo-lhe agora da pior maneira possível. Eles estavam no sofá, Sofia encolhida ao lado de Mark enquanto ele acariciava seu cabelo. A domesticidade da cena foi o que o quebrou, e aquilo não era apenas sexo, era intimidade. Era amor. Há quanto tempo? Sua voz rompeu o silêncio como um tiro. Eles se separaram bruscamente, os rostos perdendo a cor. Sofia soltou um pequeno grito de choque. Mark se levantou devagar, colocando-se entre Jimmy e Sofia num gesto protetor instintivo que apenas enfureceu ainda mais Jimmy. Jimmy, Mark começou, com as mãos erguidas. Deixe-nos explicar. Ah! Quanto tempo? Cada palavra foi dita com um tom afiado e mortal. Desde que você se implantou, Sofia sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Jimmy riu, um som horrível e quebrado. O tempo todo? Durante todo o maldito tempo em que estive lá, confiando em vocês? Irmão, por favor, Mark deu um passo à frente. Não se atreva a me chamar assim. O controle de Jimmy se rompeu. Ele se lançou contra Mark, anos de treinamento em combate por trás do soco que acertou o maxilar de seu ex-amigo. Mark não revidou no início, aceitando a punição que sentia merecer. Mas quando o próximo soco abriu seu lábio, o instinto de sobrevivência entrou em ação. Ele bloqueou o terceiro golpe e contra-atacou com um empurrão que fez Jimmy cambalear para trás. Parem com isso! Sofia gritou, mas nenhum dos dois a ouviu. Eles brigavam como animais, derrubando móveis, toda a técnica esquecida na pura raiva e dor. O sangue espirrou quando o cotovelo de Jimmy atingiu o nariz de Mark. O contra-ataque de Mark os fez cair sobre a mesa de centro, quebrando o vidro. Eu confiava em você. Jimmy rugiu, pontuando cada palavra com um golpe. Você era meu irmão. Eu a amo. Mark gritou de volta, finalmente dando voz à verdade que destruiu a todos. As palavras pareceram congelar Jimmy por um momento. Naquela pausa, a voz de Sofia cortou o ar. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jimmy se virou lentamente para encarar sua esposa, a compreensão nascendo em seus olhos. Suas próximas palavras foram assustadoramente calmas. É dele? O soluço de Sofia foi resposta suficiente. Jimmy soltou a camisa de Mark, recuando como se tivesse se queimado. Olhou entre os dois, o rosto ensanguentado de seu melhor amigo, as bochechas molhadas de lágrimas de sua esposa, a prova da traição estampada em seus olhos culpados.
Jimmy, Sofia estendeu a mão para ele. Por favor. Mas Jimmy já estava se movendo, indo em direção à porta com a força incontrolável de um homem cujo mundo havia acabado. Mark lutou para se levantar, cuspindo sangue. Deixe-me explicar. O punho de Jimmy o atingiu de surpresa. A força do golpe fez Mark cambalear para trás, sua cabeça batendo contra a quina da bancada de granito com um estalo terrível. Ele desabou no chão e não se mexeu. O sangue começou a se espalhar ao redor de sua cabeça, escuro contra o azulejo claro. Mark? A voz de Sofia soou estranha, distante. Mark. Jimmy ficou parado, congelado, observando o vermelho se espalhar pelo chão da cozinha de seu melhor amigo, compreendendo com uma clareza horrível que nada nunca mais seria o mesmo. O tempo parecia se fragmentar nos momentos após Mark bater no balcão. Sofia mais tarde se lembraria disso em flashes, o som oco do crânio encontrando o granito, a forma como o corpo de Mark se dobrou de maneira tão antinatural, o silêncio horrível antes do sangue começar a se acumular. Jimmy ficou imóvel, seu rosto uma máscara de horror enquanto olhava para seu amigo caído. Suas mãos, as mãos que haviam lançado aquele último soco fatal, tremiam ao seu lado. Mark! O grito de Sofia quebrou o momento congelado. Ela correu até ele, seu treinamento médico entrando em ação enquanto verificava seu pulso. Estava lá, mas fraco e tênue. Chama o 911. Jimmy, chama agora. Jimmy tateou para pegar seu telefone, sua voz quebrando enquanto dava o endereço de Mark para o despachante. Sofia pressionou as mãos contra o ferimento na parte de trás da cabeça de Mark, assistindo impotente enquanto o sangue escorria entre seus dedos. Fique comigo, ela suplicou, lágrimas caindo sobre o rosto imóvel de Mark. Por favor, fique comigo. Os minutos até a chegada da ambulância pareceram horas. A respiração de Mark ficou mais difícil, um som terrível de gorgolejo que Sofia sabia que não significava nada bom. Jimmy caminhava atrás dela, murmurando que poderiam ser orações ou maldições. Os paramédicos entraram com urgência controlada, movendo Sofia gentilmente, mas com firmeza para o lado. Ela os observou trabalhar, seus termos clínicos cortando sua névoa de pânico, trauma craniano severo, inconsciente, pupilas não reativas. Na confusão, a primeira cólica a atingiu. Aguda, baixa em sua barriga, mas ela ignorou. Só quando se levantou para seguir a maca foi que percebeu o sangue escorrendo pelas suas pernas. Senhora? Um dos paramédicos assegurou quando seus joelhos fraquejaram. Precisamos de outra ambulância aqui. O hospital era um borrão de luzes fortes e rostos preocupados. Diferentes médicos, diferentes salas, Mark foi levado para a cirurgia de emergência, Sofia para a ala de obstetrícia. Através de tudo, ela podia ouvir a voz de Jimmy respondendo às perguntas da polícia, suas palavras flutuando pela cortina fina. Simplesmente estourou, não queria, ó Deus, o que eu fiz? O bebê já havia ido embora quando a levaram para o hospital. O estresse, explicou o médico suavemente. Às vezes, em casos de trauma emocional severo. Mas Sofia não estava ouvindo. Ela estava pensando na vida que havia crescido dentro dela, a manifestação física do seu amor por Mark, agora perdida como tudo mais. A notícia se espalhou pela comunidade da base como fogo. Pela manhã, todos sabiam, o caso extraconjugal, a gravidez, a briga. A história crescia a cada novo relato, tornando-se mais sórdida, mais trágica. A senhora Peterson, da casa ao lado, deu uma entrevista para a TV local, descrevendo como sempre suspeitou que algo não estava certo. Outros se apresentaram com suas próprias observações, reescrevendo a história para afirmar que haviam visto isso chegando. A sala de espera do hospital virou um campo de batalha de lealdades divididas. Os colegas operadores de Jimmy ficavam de guarda, protegendo seu irmão, mesmo enquanto lutavam com o próprio choque e decepção. A família de Mark chegou de Ohio, seu luto misturado com confusão e raiva. Sofia ficou sozinha em seu quarto de hospital, uma pária. As poucas esposas que haviam sido suas amigas agora passavam pela sua porta sem olhar para dentro. Seu telefone se enchia de mensagens, algumas simpáticas, a maioria condenatórias, todas acrescentando ao peso da sua culpa. A única pessoa que a visitou foi a mãe de Jimmy, Catherine. Ela ficou na porta, olhando para sua nora com os olhos cheios de dor. Eu te amava como a minha própria filha, disse baixinho. Todos nós amávamos. Sofia não conseguiu olhar para ela. Sinto muito. Desculpas não consertam isso. A voz de Catherine quebrou. Desculpas não salvam Mark, nem o seu bebê, nem a alma do meu filho. A notícia da cirurgia de Mark não era boa.
Palavras como trauma cerebral severo e coma induzido medicamente ecoavam pelos corredores estéreis. Os médicos eram cuidadosos para não fazer promessas. Jimmy foi preso, é claro. Os MPS da base lidaram com isso de maneira silenciosa, respeitosa, e ele ainda era um dos deles, apesar de tudo. Ele foi com eles sem resistência, seus olhos vazios, sua carreira de destaque terminando com algemas. Sofia se retirou do hospital contra a orientação médica no dia seguinte. Ela não suportava os olhares de piedade das enfermeiras que antes haviam sido amigas, os sussurros que a seguiam pelos corredores. Voltar para casa foi pior. Alguém havia pichado vadia na porta da garagem. Sua varanda estava cheia de cópias impressas das fotos de implantação de Jimmy, rasgadas em pedaços. Dentro, a casa estava exatamente como ela havia deixado dias antes, quando sua maior preocupação era o enjoo matinal. A caneca de café de Jimmy ainda estava sobre o balcão. A foto do casamento ainda estava pendurada no corredor. A normalidade de tudo isso quebrou algo dentro dela. Ela se deixou cair no chão da cozinha e finalmente se entregou completamente, grandes soluços que pareciam rasgar seu corpo. Ela chorou por Mark, lutando pela vida porque não foi forte o suficiente para resistir a amá-lo. Ela chorou por Jimmy, cuja confiança ela traiu completamente. Ela chorou pelo bebê deles, que nunca conheceria nem alegria nem dor. Mas, principalmente, ela chorou pelas pessoas que todos eles foram antes, o sorriso fácil de Jimmy, a força silenciosa de Mark, sua própria certeza sobre o certo e o errado. Nenhum deles jamais seria mais essas pessoas. Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta. Cada ligação trazia notícias de outro amigo cortando laços. A esposa do comandante da base veio pessoalmente pedir que Sofia renunciasse ao grupo de preparação familiar. Seu supervisor no hospital sugeriu que ela tirasse um tempo para lidar com suas questões pessoais. Ela passou horas ao lado de Mark, proibida durante os horários normais de visitação, quando a família dele estava lá, se esgueirando durante o turno da noite quando as enfermeiras viravam o rosto. Ela segurou sua mão e contou-lhe sobre a perda do bebê, embora não tivesse certeza se ele podia ouvi-la. O pai de Jimmy, um coronel aposentado, divulgou uma declaração para o jornal da base. Estava cuidadosamente redigida, expressando apoio ao filho, mas reconhecendo a tragédia da situação. O subtexto estava claro, a culpa era de Sofia, sua falha moral que destruiu 3 vidas. O peso de tudo isso era esmagador. Sofia mal comia, mal dormia. Ela se assustava com qualquer som, esperando mais vandalismo, mais confrontos. A perda do bebê deixava uma dor física que combinava com a dor emocional. A mãe de Mark a encontrou uma noite no quarto dele no hospital. A mulher mais velha ficou na porta, seu rosto marcado pela exaustão e pelo luto. Você fez isso, disse simplesmente. Você e seu egoísmo. Espero que esteja feliz com o que o seu amor nos custou. Sofia não tinha defesa a oferecer. A verdade era que ela não sabia o que era pior, as pessoas que a odiavam, ou o fato de ela se odiar mais do que qualquer um deles poderia. O tribunal do condado de Cumberland se erguia imponente contra o céu de outono enquanto Sofia subia os degraus, flanqueada por advogados. 2 meses se passaram desde aquela noite fatal. Mark nunca recuperou a consciência, seu corpo finalmente desistindo de sua luta 3 semanas após o incidente. Agora, Jimmy enfrentava acusações de homicídio culposo, e ela estava prestes a revelar seus segredos diante de toda a comunidade. A sala do tribunal estava cheia. Esposas de militares sentavam-se em aglomerados rígidos, algumas apoiando Jimmy, outras ali apenas para fofocar. A família de Mark ocupava a primeira fila, o rosto de sua mãe envelhecido décadas pela dor, segurando uma bandeira americana dobrada, o único símbolo restante do serviço distinto de seu filho. Atrás deles estavam os pais de Jimmy, o coronel aposentado com sua postura militar inalterada, apesar de seu filho ser o réu. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela prestava juramento. As perguntas do promotor eram suaves, mas investigativas, projetadas para pintar Jimmy como um homem que havia enlouquecido com a intenção de violência. O advogado de defesa foi menos gentil, desfiando cada decisão dela, cada mentira. Você alguma vez considerou, perguntou o advogado de defesa, sua voz transbordando desprezo, o efeito que sua infidelidade poderia ter sobre um homem servindo seu país em uma zona de guerra? Objeção, argumentativo, chamou o promotor. Acatado, respondeu o juiz, mas o dano já estava feito. Sofia viu vários jurados balançando ligeiramente a cabeça. Você sabia, continuou o advogado, que o sargento Reeves foi diagnosticado com PTSD devido às suas implantações anteriores? Não, Sofia sussurrou. Ele nunca me contou.
Então você não considerou o estado mental dele quando escolheu traí-lo com o melhor amigo dele? Uma traição que acabou levando à morte do Major Callahan? Outra objeção. Outra aceitação. Mas Sofia já estava chorando, a palavra morte a atingindo como um golpe físico. O médico legista depois a seguir, detalhando os ferimentos de Mark em termos clínicos que não conseguiam capturar o horror de vê-lo se afastar naquela cama de hospital. A causa da morte foi registrada como trauma contuso resultante em hemorragia cerebral grave, mas todos sabiam que a verdadeira causa foi o amor transformado em veneno. Jimmy depois no terceiro dia. Foi embora o soldado confiante, substituído por um homem de olhos vazios em um terno civil que caía frouxo sobre seu corpo. Ele falou de forma monótona, descrevendo encontrar o bilhete, seguir Sofia, a raiva que o dominou. Eu não queria matá-lo, disse Jimmy, sua voz quebrando. Ele era meu irmão. Eu o amava. Todos os dias eu acordo esperando que isso seja apenas um pesadelo, mas não é. Eu matei meu melhor amigo. O júri deliberou por 4 dias. Quando retornaram, o veredito refletiu a complexidade do caso, culpado de homicídio culposo, mas com uma recomendação de leniência. O juiz, citando o registro de serviço de Jimmy e seu claro arrependimento, o condenou a 15 anos com possibilidade de liberdade condicional após 8. Enquanto o oficial de justiça conduzia Jimmy para fora, ele encontrou os olhos de Sofia pela última vez. Naquele olhar estava cada momento que haviam compartilhado, cada promessa quebrada, cada sonho destruído. 3 anos depois. O cemitério de Fort Bragg estava pacífico sob a luz da manhã. A lápide de Mark estava entre fileiras de heróis, a data de sua morte uma lembrança nítida de como o amor podia destruir tão completamente quanto qualquer bala inimiga. Flores frescas apareciam regularmente, de sua mãe, de colegas soldados, até buquês anônimos que o jardineiro suspeitava serem de Sofia. Em uma prisão de segurança média na Carolina do Norte, Jimmy ensinava história militar para outros prisioneiros, encontrando propósito ao compartilhar sua experiência enquanto cumpria sua pena. Seu cabelo havia embranquecido precocemente, mas sua postura continuava reta como a de um militar. Ele escrevia cartas de vez em quando, para a família de Mark, para seus próprios pais, até uma para Sofia que nunca enviou. Cada carta começava com um pedido de desculpas para o fantasma de Mark. Sofia se mudará para Seattle, onde ninguém conhecia sua história. Trabalhava à noite em um hospital diferente, evitando amizades próximas, mantendo suas muralhas altas. A pequena cicatriz em sua barriga do aborto espontâneo era sua única lembrança física da criança que perdeu, mas ela carregava a morte de Mark como um peso em seu pescoço. O escândalo deixou marcas duradouras na comunidade de Fort Bragg. Políticas sobre fraternização foram mais rigorosamente aplicadas. Grupos de apoio foram estabelecidos para esposas de soldados em implantação. As pessoas falavam em sussurros sobre a tragédia Callahan como um conto de advertência. O pai de Jimmy se aposentou completamente da consultoria militar, incapaz de suportar os olhares de piedade dos ex-colegas. A mãe de Mark se retirou do mundo, a morte de seu filho quebrando algo nela que nunca se curaria. Ambas as famílias foram alteradas para sempre por um verão de paixão e mentiras. Em uma noite chuvosa em Seattle, Sofia sentava-se em seu pequeno apartamento, olhando fotos antigas que normalmente mantinha escondidas. O sorriso de Jimmy, os olhos bondosos de Mark, seus 3 rostos juntos em incontáveis funções da unidade, felicidade capturada em momentos congelados antes que tudo se despedaçasse. Seu celular guardava uma mensagem de voz salva de Mark, gravada na manhã antes de sua morte. Ela ouvia de vez em quando, torturando-se com sua voz, eu te amo. Não importa o que aconteça, lembre-se disso. Em sua cela de prisão, Jimmy lia o obituário que havia guardado dobrado em sua Bíblia. Major Marcus Callahan, oficial de forças especiais decorado, filho querido, amigo leal. A última parte soava como zombaria agora, a lealdade que tinham um pelo outro já havia morrido muito antes de Mark. Ele começara a escrever suas memórias, tentando entender como o amor e a lealdade haviam se torcido de tal forma. Algumas noites ele sonhava com aquele momento final, Mark caindo, o som do crânio encontrando o granito, o grito de Sofia. Outras noites ele sonhava com tempos mais simples, quando a irmandade significava algo puro e verdadeiro. O coronel aposentado e sua esposa se mudaram para a Flórida, incapazes de suportar as lembranças em Fayetteville. Eles enviavam pacotes mensais para Jimmy, mas nunca o visitavam. Algumas feridas ainda eram muito recentes, mesmo depois de anos. O pai de Mark faleceu no ano anterior, disse sua esposa, de coração partido. O funeral foi pequeno, apenas família. Sofia enviou flores, mas não compareceu. Algumas divisões não podiam ser cruzadas, mesmo na morte.